Devocionais de fé, esperança e amor. Tudo bem com vocês? Primeira coisa que eu queria dizer é que eu estou com uma saudade assim tremenda de todos vocês. Está sendo bem difícil passar sem a presença dos irmãos. E principalmente eu que passei por uma cirurgia. Eu queria agradecer ao contato dos irmãos, às orações dos irmãos que estiveram orando por mim. Eu dizer que eu já estou pronto para outra. Apendicite não vai dar porque eu já não tenho mais apêndice. Mas eu estou bem. E tenho orado pela vida dos irmãos, me preocupado com os irmãos todos os dias. Estava meditando hoje na palavra do Senhor e pensando em tudo que tem, todos esses episódios que têm acontecido com a gente e dessas falácias que temos ouvido, dessas inverdades, né? Nós não sabemos em quem confiar. Eu estava lendo a segunda carta do apóstolo João, que ele carinhosamente escreve à senhora eleita e a seus filhos, e eles ali estavam passando ou iriam passar também por um período de inverdades, em decorrência de falsos mestres que estavam assolando a igreja. Não se tem definido ao certo quem é essa senhora eleita. Se você puder abrir lá em 2 João, você vai ver que logo no versículo 1, ele só tem um capítulo, você vai ver que o apóstolo João, que se denomina ali o presbítero, né? Isso significa que ele já é um homem velho, já idoso, ancião, e preocupado com uma senhora, a senhora eleita, que muitos acreditam que seja uma metáfora à igreja e os seus membros ali. Mas eu quero crer que não seja isso, e sim uma mulher mesmo que tenha seus filhos, uma senhora crente que tenha seus filhos. E o apóstolo João então está preocupado por causa dos falsos mestres que estão engendrando as suas mentiras, estão disseminando as suas mentiras. E ali, então, o apóstolo João fala a essa senhora eleita e a seus filhos. E se você fizer uma leitura mais acurada do texto, você vai ver que palavras nesse texto se repetem. E uma das palavras que se repetem assim, com bastante intensidade, é a verdade. E interessante essa verdade, porque a verdade é algo que nós precisamos, principalmente em momentos como esses que nós estamos vivendo. Não é? O presbítero João, o apóstolo João aqui fala sobre a verdade. E a verdade que ele tem, a verdade que os que estão próximos dele têm, e a verdade que é Jesus Cristo e Deus o Pai. E eu queria então ler 3 versículos apenas para falar sobre esta verdade. E nós precisamos de uma pitada de verdade em tempos tão estranhos em que nós não sabemos em quem confiar. Então vamos ler? Abra lá então em 2 João, eu vou ler o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim o texto: Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Interessante, amados, que o apóstolo João aqui está em regozijo. A palavra sobremodo alegre é a mesma palavra para regozijo. Ele estava muito alegre. E aqui o motivo da alegria é que ele descobriu algo.
Tem outra palavra interessante aqui, a palavra no grego, que é o ter encontrado, que é a mesma palavra que aqueles cientistas malucos usam, né? Quando descobrem, você já viu isso? Né? Quando um cientista descobre uma poção ali, algo que deu certo, ele grita, Eureka! É a mesma palavra. Ele encontrou alguma coisa que chamou a atenção dele e encheu o coração dele de regozijo. E o que ele encontrou ali, baseado no versículo 4? Ele diz assim, ó, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Amados, a verdade aqui é algo muito importante e a gente precisa entender o que é andar na verdade. Porque falar a verdade é uma coisa, andar na verdade é outra. Tem muita gente que fala sobre a verdade, mas não anda na verdade. Falar a verdade estar sendo disseminada da boca para fora é pouco interessante. Nós temos que andar na verdade, e andar aqui é um modo de vida. É um modo de vida baseado na verdade. Tanto é que era tão expresso isso que o apóstolo João conseguiu distinguir. Ele descobriu. Ele estava alegre porque ele viu, ele conseguiu distinguir alguém que andava, dentre os filhos da senhora eleita, alguém que andava na verdade. Andar na verdade não é simplesmente falar a verdade. Tem muita gente falando a verdade, mas a sua vida, o seu modo de viver não condiz com a verdade. E aí, então, o apóstolo João diz, estou sobremodo alegre, porque por ter encontrado, ter visto, ter descoberto entre os seus filhos. Amados, andar na verdade é algo perceptível. Ninguém contou para ele, ele viu, ele descobriu, tem algo ativo ali. Ele descobriu alguém. Alguém teve alguma atitude que fez com que João descobrisse que ele estava vivendo na verdade. E o que é andar na verdade, amados? Como que eu ando na verdade? Eu tenho que ter um parâmetro. E o próprio texto, o versículo 4, está dizendo, dentre os seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento. Tem um parâmetro aqui. Sabe, eu não tenho uma verdade. Eu descobri uma verdade e vou seguir. Ou eu inventei uma verdade. Não. Andar na verdade é pautar a sua vida baseada em algo, em um parâmetro. E o parâmetro aqui, segundo a palavra do Senhor, é de acordo com o mandamento. Só que o mais interessante de tudo é que ele direciona esse mandamento, ele dá uma origem neste mandamento. Olha que interessante, ele fala assim, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Não há verdade oriunda de outro lugar que não seja da palavra de Deus, dos mandamentos vindos do Pai. Eu não posso dizer que eu estou andando ou vivendo a minha verdade. Se eu estou de acordo com a verdade descrita na palavra de Deus, eu estou de acordo com o mandamento de Deus. Sabe, isso me traz segurança. Porque eu não vivo pelo meu sentimento. Hoje eu estou sentindo, eu acho que eu tô certo, porque não, é de acordo com, é um parâmetro. Eu ando na verdade, isso me dá segurança. A partir do momento que eu estou de acordo com o mandamento de Deus. E aí ele diz assim, é interessante, amados, porque tem um detalhe aqui muito jóia. O que ele fez com que ele percebesse ou ele descobrisse que esses filhos dessa senhora estavam de acordo com a verdade? Porque era a mesma verdade para os filhos, a mesma verdade para ele. O texto diz assim num detalhe, ó, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Tanto os filhos, a senhora eleita, quanto o apóstolo João estavam de um andamento partindo de uma única origem. João e os filhos, a senhora eleita, receberam da parte do Pai. Não existem verdades. Não existem diversas verdades, eu vivo a minha verdade, você vive a sua verdade. Existe uma verdade, um mandamento que me caracteriza vivendo de acordo com a verdade. Uma origem, que é a verdade que vem do mandamento que nós recebemos do Pai.
E é um mandamento só, a palavra do Senhor. E aí, como que é isso na prática? O versículo, e a gente está terminando, o versículo 5 diz assim: e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio. Como que eu demonstro que estou vivendo esse mandamento, que não é um mandamento novo, mas era um mandamento antigo? Como que eu demonstro esse mandamento? Como eu demonstro que eu estou vivendo a verdade? Amando uns aos outros. Olha lá. Que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora, interessante, né, amados irmãos? Porque amor aqui também não é de palavras, assim como a verdade não é. Amor aqui é cumprir mandamentos, e ele explica isso. O versículo 5 diz assim, o versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Eu amo quando eu sigo os mandamentos do Senhor. Sabe? Eu não amo porque eu estou baseado num sentimento que eu tenho por alguém. Eu não faço as minhas coisas, eu não ando, eu não ajo, eu não pauto a minha vida baseado num sentimento do meu coração, mas baseado num padrão, que é o mandamento do Senhor. Então, o meu amor, aquilo que nos une, aquilo que faz, o que impera, o que reina no nosso meio, meus amados irmãos, tem que ser algo que é oriundo dos mandamentos. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Ele faz uma jogada, uma brincadeira com palavras, uma brincadeira séria com palavras. Sabe o que ele está dizendo? Eu amo se cumpro os mandamentos. Eu cumpro os mandamentos demonstrando esse amor. Então, que nesses tempos difíceis, de incertezas, de meias verdades, eu não confio em fulano A, não confio em fulano B, quem será que está falando a verdade? Nós temos que dar prioridade a cumprir os mandamentos, a pautar nossa vida no mandamento. Isso me dá segurança de que eu estou vivendo na verdade. O que me identifica como aquele que anda na verdade? Quando a minha vida está de acordo com o mandamento. Nós temos que agradar sim. Não agradar a homens, temos que agradar a que é o nosso Deus, e Ele quer que nós cumpramos os mandamentos e andemos. Amados, agora já estou terminando. Cumprir mandamento não é escrever uma lista de regras. Não é isso. Porque senão seria simples. Cumprir o mandamento é amar a palavra do Senhor e basear naquilo que está escrito. E pautar as suas certezas e a sua verdade naquilo que está escrito. Então, meus amados, Bíblia. Se você está tendo mais tempo agora, se você está como eu, em isolamento social, você está tendo mais tempo de leitura, mais tempo de estar mais próximo da palavra do Senhor, de aprender sobre a palavra do Senhor. Então, amados, assim como o apóstolo João identificou na vida dos filhos da Senhora eleita, que eles andavam na verdade, que nós sejamos identificados, não com palavras, mas com o nosso modo de viver. E como é isso? Amando verdadeiramente uns aos outros. Amando. Nós temos percebido isso, nós temos visto isso na vida dos irmãos. Outro dia eu recebi aqui na minha casa algumas máscaras. Isso é amar uns aos outros. As palavras de carinho. Isso eu sei que são pessoas que estão firmadas na palavra. Que nós continuemos assim, amados. Que nós estejamos embasando nossa vida na palavra do Senhor. E assim estaremos vivendo a vontade de Deus, que é andar na verdade. Deus abençoe a todos, muita saudade de vocês, que Deus continue nos abençoando. Amém. A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.